Então, gente, hoje já são 8 de fevereiro de 2026. Um mês já se passou do início do ano. Então, vamos falar hoje sobre você se levantar, andar e sair para fora. Uai, como assim? O que que isso tem a ver? Então, eh, nós precisamos nos movimentar, mas esse movimento, ele não é um movimento baseado em nós mesmos, nas nossas estratégias, eh, nas nossas soluções para os nossos problemas. Eh, Essa movimentação, ela advém da nossa intimidade, comunhão com Deus, prostrar-se diante de Deus, se humilhar diante de Deus, clamar por socorro, clamar por direção. Então, há uma busca pela intimidade com Deus que é algo fundamental para a nossa vida cristã. Então, depois de você, ou enquanto você busca, você interage com Deus. E por que que isso é importante? Porque a gente vive num tempo, né, a nossa época é de muita aceleração, tá todo mundo fazendo, tá tudo muito acelerado. Então você está seguindo o ritmo da sua vida, o foco é a sua vida, é eu, myself and I, como eu costumo dizer. Então, é muito importante a gente parar, a gente ter tempo para desenvolver essa intimidade com o nosso Deus. E hoje, isso é feito através do Espírito Santo de Deus. Porque quando Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou, o Espírito Santo de Deus veio habitar no nosso espírito, recriou o nosso espírito e nós podemos ter comunhão com o Pai através do Espírito Santo de Deus. Então não é uma coisa difícil, uma coisa impossível. E a partir dessa comunhão, dessa entrega, dessa busca, desse se prostrar, desse adorar, desse clamar. Clamar, gente, é quando a gente esgota as nossas soluções, é você clama socorro, você fala: Jesus, 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 me ajuda, me ajuda. E ele sempre vem, ele sempre opera. Mas eu queria detalhar hoje exemplos de situações que as pessoas, elas já tinham clamado, elas já tinham se humilhado, se prostrado diante de Deus, já tinham intimidade com Deus, e o Senhor, desculpa, e o Senhor falou: "Olha, mova-se, ande, levante, saia de onde você está". Então eu queria hoje compartilhar alguns exemplos de pessoas que já viviam em comunhão com o Pai, mas que ainda assim o Senhor precisou de dar uma sacudida para fazer a pessoa se movimentar. Vou pedir para você ver o vídeo até o fim e você verá, né, a recomendação da palavra para essas atitudes de movimento, que é andar, levantar, sair do lugar. Vou pedir para você assinar o canal, clicar no sininho até ele ficar preto, aí você vai receber notificação de todos os novos vídeos no canal. Pedir também para você compartilhar o vídeo, seja no YouTube, seja no Facebook, comentar, quem sabe
Nesse exato momento, tem alguém que precisa ouvir essas palavras. Bom, eu já quero começar com a história de Moisés, numa parte específica dele. Olha só, está lá em Êxodo 14:15, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Então, gente, acho que todo mundo conhece um pouco, né, da história de Moisés, né? Ele foi chamado por Deus para tirar o povo da escravidão no Egito. E todos aqueles eventos extraordinários, está escrito, né, em todo no Êxodo, né. Então, chegou um momento que Moisés, que ouvia a Deus, que via a Deus face a face, então ele era íntimo de Deus, ele sabia, né, assim, fala que ele era o homem mais manso, né, que já teve. Então um cara, assim, íntimo de Deus. Mas houve um momento que ele, com essa intimidade, ele clamou a Deus. Aí o Senhor falou para ele: Olha, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Então não era hora de ficar só clamando, era hora de movimentar, era hora de marchar. Eu gosto de lembrar da minha mãe, que ela falava: Olha, todo mundo é diferente. Tem umas pessoas que você precisa de empurrar, outras pessoas você precisa de puxar. Então a intimidade é fundamental para a vida cristã, mas há também que se movimentar, a intimidade para você descobrir qual é a direção de Deus. Mas se você descobrir e ficar parado, o plano completo não se completa, o plano não se completa, vai faltar alguma coisa. E para aquele que está muito acelerado, a gente precisa de quê? De puxar, de parar. Então, nessa oportunidade, só para vocês lembrarem o que estava acontecendo, o faraó, depois das 10 pragas, liberou o povo para ir, mas no meio do caminho ele se arrependeu e mandou o exército atrás. Então o povo estava encurralado, atrás vinha o exército de faraó e na frente tinha o mar. O que eles iam fazer? E Moisés clamando, clamando, clamando. Aí o Senhor falou assim: marcha. Como assim? Tem um mar aqui, como é que eu vou marchar? Mas o quê? Não tem como caminhar com o Senhor sem fé. Então, Moisés obedeceu e marchou. Nem que ele começou a andar, o mar se abriu e todos passaram. Então, assim, não existe vamos dizer, um método. 12 coisas que você vai fazer para estar firme com Deus. Não tem. É assim, a intimidade com o Senhor vai te levar a discernir o que Ele está desejando e planejando para você. Como cada um é diferente, não tem um plano mágico. Você tem que buscar mesmo estar junto e misturado com Ele, porque a solução de Moisés talvez não seja aquela para você. Então, aqui a gente vai falar de exemplos diversos daquele que tinha que parar de clamar, tinha que se movimentar. Então, Jesus é maravilhoso, porque desde que ele ressuscitou, ele enviou o Espírito Santo e nós podemos ter essa intimidade, podemos discernir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E uma vez discernindo, a gente tem que agir. Lembram do versículo que fala: os sinais seguirão os que crerem. Então, seguir. Você só segue alguém que está em movimento, senão você está de frente dele, você não precisa de seguir. O ato de seguir é o ato que você vai acompanhar o movimento. Então, o Senhor revela no caminho, né? Então, a situação de Moisés foi essa, ele já tinha intimidade, ele já estava, né, já tinha toda
todo o relacionamento com o pai, mas ainda naquele momento precisou de uma forcinha de Deus para falar, ó, marcha. Outro caso que Deus falou para a pessoa movimentar foi o caso de Josué. Josué e Moisés eram assim, né? O Josué era vamos dizer, o ajudador de Moisés para toda a situação. Então, imagina quando Moisés morreu, ele ficou, eu imagino, desesperado. Então, ele deve ter ficado, tipo, meio paralisado. Aí, em Josué, capítulo 1, versos 2 e 3, o Senhor fala com Josué: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, para que a terra que eu dou aos filhos de Israel, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou te dar, como eu disse a Moisés. Então, você imagina, o Josué devia estar lá, apavorado, paralisado. E o Senhor falou: levanta-te, levanta-te. E ele levantou e ele iniciou a conquista da terra prometida, né? Aí vemos um outro caso de Elias. Elias foi um profeta assim, extraordinário. E no reinado do rei Acabe, cuja mulher era Jezabel, eu costumo dizer que era um cão chupando manga. Os dois era cada um pior que o outro. E aí, o que aconteceu? Elias, ele falou que, olha, não vai chover 3 anos. Era uma exortação para o povo se arrepender e falar de Deus é que vem todo o suprimento, né? Porque a chuva para dar alimento, né? E aí, ele também fez um desafio no Monte Carmelo. Ele chamou 400 profetas de Baal, 400, acho que 30 profetas de Aserá, que todos comiam na mesa de Jezabel, a mulher dele, né? Ele falou: olha, se Deus é Deus, você segue. Se Baal é Deus, você segue também, mas você tem que ter convicção do que você vai fazer. E ali ele fez algo extraordinário. Vocês imaginam, 3 anos sem chuva, a água, cada gota d'água era algo precioso. E ele fez um altar, ele desafiou: se Deus é Deus, ele vai consumir o meu holocausto. E se Baal é Deus, vai consumir o seu holocausto. E aí ele fez um rego em volta, né, do animal que ele colocou lá para o holocausto e pediu o povo para encher de água. Agora você imagina o pessoal com sede e tal, mas teve fé, teve coragem e encheu aquele rego de água, veio fogo do céu e consumiu aquele holocausto. E os profetas de Baal e da Será ficaram lá, tananã, tananã, não aconteceu nada. E aí o Elias foi e destruiu todos esses profetas. Mas aí a Jezabel ficou sabendo e falou: ah, sua cabeça não vai ficar no seu corpo, não. Você está frito, eu vou te matar. E aí Elias ficou com medo e caiu no mato, né? Como os mineiros falam, né? E aí ele deitou-se, ele fugiu, deitou, dormiu debaixo de um zimbro. Isso está lá escrito em 1 de Reis 19, do verso 5 a 8. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras quentes, uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Ele devia estar apavorado também. Então o anjo tornou a sacudir ele segunda vez e falou: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Então Elias obedeceu, levantou, comeu, bebeu, com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias, 40 noites, chegou no Horebe. Então, assim, naquele momento ele queria ficar quietinho, não, a mulher está me perseguindo, eu vou morrer. Mas apareceu um anjo e mandou ele se levantar. Outra situação que aconteceu com Elias também, ele continuou fugindo e ele foi para uma caverna e ficou lá dentro. E aí o Senhor falou para ele: sai para fora. E o Senhor
né, o poder de Deus se manifestou num vento forte, se manifestou num terremoto, se manifestou num fogo, mas a voz de Deus não estava em nenhuma dessas manifestações tremendas da natureza. Mas depois do fogo veio uma voz mansa e suave. E Elias ouviu essa voz. E aí ele saiu para fora. E eis que o Senhor falou com ele: "Que fazes aqui, Elias?" O Senhor não brigou com Elias, porque ele estava triste, chateado, deprimido lá dentro, só falou: "O que que faz aqui, Elias? Vai, vou te dar umas tarefas aqui, você vai caminhar, você vai sair da caverna". Então o Senhor mandou ele se levantar, depois mandou ele sair da caverna. Então, assim, as pessoas, elas já tinham desenvolvido a intimidade com Deus, já sabiam se prostrar diante de Deus, já sabiam ouvir o Senhor, mas em algum momento faltava aquele empurrãozinho para a pessoa fazer alguma coisa. Então, esses três exemplos que eu falei, está dizendo aqui de Moisés, Josué e Elias, todas grandes, né, personagens bíblicos. Ainda que não tem nenhum personagem bíblico perfeito. Só Jesus é perfeito. Então, todos são homens como nós, mulheres como nós. Isso é que é maravilhoso, porque o Senhor nos amou, o Senhor confiou em nós. O Eterno enviou seu Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus tem paciência com a gente, e depois que ele veio, morreu e ressuscitou, o Espírito Santo de Deus veio habitar em nós. Então, isso é extraordinário. Mas olha só, o caso que eu quero contar para vocês agora está lá em Gênesis 42, verso 1 e 2. Jacó, né, vocês lembram? Abraão, Isaac e Jacó, que depois foi chamado de Israel. Estavam tendo uma fome terrível, tanto no Egito quanto Canaã, que era o lugar que eles estavam. E aí, Jacó ficou sabendo que tinha comida no Egito. Aí ele virou para os filhos, ele já tinha os 12 filhos, e o José já estava lá no Egito, já tinha ido para lá. Porque estáis olhando para mim, olhando uns para os outros? Eu tenho ouvido que há mantimento no Egito, desça para lá e compra-nos comida. Então ele observou a situação, viu a gravidade, então ele toma a iniciativa e fala: ó, vão lá buscar comida. E aí, olha que coisa tremenda, a história vai se encaixando, que José já estava lá, era o segundo no Império Egípcio, então José até fala: não, vocês me venderam, mas debaixo do propósito de Deus, que foi para salvar vidas, porque com o plano dele tinha comida para todo mundo, não estava acontecendo fome lá. Então, assim, aqui é um caso de uma pessoa, não apareceu Deus para ele, nem um anjo. Ele, como pessoa, discerniu e falou: uai, alguma coisa a gente tem que fazer. Mas eu creio que já que foi sobre inspiração, né, do Espírito Santo. Agora eu quero mostrar algumas passagens que acontecem no Novo Testamento. Você pode falar assim: ah, não, Moisés, Elias, Josué, Jacó, todos eram grandes personagens. Eu não, eu sou uma pessoa aqui, não tocou nada, vamos dizer assim, né? Mas olha só, a parábola que Jesus conta do filho pródigo. Ele tinha ido desperdiçado toda a sua fortuna, e aí o que que aconteceu? Ele mesmo, está lá em Lucas 15, 18, diz assim: eu levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu diante de ti. Então, assim, de alguma forma, ele observou que a vida dele, né, ele tinha escolhido um caminho errado, e ele mesmo se levantou, tomou a decisão, voltou para casa e pediu perdão para o pai, recebeu o perdão. Paulo também. Paulo, você sabe, ele era um perseguidor de cristãos, né, que eram as pessoas que seguiam a Jesus. E aí, no caminho para Damasco, ele cai do cavalo, literalmente.
Então, lá em Atos 9,6 está escrito: ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, aqui tem um caso extraordinário também, porque eu falei antes, você tem que estar íntimo, você tem que se prostrar diante de Deus, você tem que se humilhar diante de Deus. Então, aqui, o Paulo, ele nem conhecia Jesus, mas a sinceridade do coração era tão grande, ele fazia tudo com tanto zelo, querendo agradar a Deus, que quando o Senhor falou para ele que por que você está me perseguindo, ele teve o discernimento na hora e o Senhor já falou com ele: levanta-te e entra na cidade. Então, assim, é tremendo a soberania de Deus, a forma de Deus usar, falar, cada um é cada um. Deus é extraordinário, ele vai ao encontro de cada um, ele nos ama de forma extraordinária, ele quer ver, né, cada um de nós ali, como eu gosto de falar, junto e misturado. Ele quer que todos sejam alcançados, que todos sejam salvos. Então você pode falar, mas não, aqui tem um caso de Paulo que era um perseguidor da igreja e ainda assim o Espírito Santo tocou e mandou ele: levanta-te e entra na cidade. E ele foi e obedeceu, e aí vocês conhecem a história, se tornou um grande homem, né, na, na divulgação do evangelho. Aí tem o caso de Ananias também. Ele morava em Damasco e o Senhor virou para ele e falou: levanta-te, vai em tal lugar, que lá você vai encontrar uma pessoa, e essa pessoa era Paulo. E aí Paulo, o Ananias morreu de medo, falou: não, esse cara é um perseguidor, como é que eu vou lá? Ele vai me matar. Aí o Senhor, porém, falou de novo: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levantar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E Ananias foi e entrou na sua casa. Então, a gente está vendo aqui vários exemplos. Lembrei de mais um, que é o de Paulo. Ele teve uma visão de noite e falou assim: ele queria ir para um lugar, mas na visão de noite, o Senhor falou para ele: passa a Macedônia e nos ajuda. Então, redirecionou o caminho dele e ele obedeceu. Então, assim, esse estar disposto a se mover, ele passa pela intimidade, pelo prostrar, pelo parar, pelo ouvir, pelo se submeter, pelo deixar o controle para Deus, né? Porque o clamor é isso, quando você, vamos dizer, você perde os seus recursos, aí só vale assim: Jesus, 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 tem misericórdia de mim, me ajuda, me socorre. Então, aqui nós vemos 3 movimentos. O andar, que é uma coisa mais contínua, né, que envolve um movimento constante. Levantar é uma ação repentina, você está sentado, você levanta. E sair é você também sair daquele lugar, daquela situação, né? E tudo isso envolve o quê? Princípios. Deus nos criou a imagem e semelhança, então Deus conta com a iniciativa humana, mas o diferencial aqui é a iniciativa nossa, mas debaixo da direção de Deus. Não é você imaginar e criar sua própria solução, né? Então, é importante você ter iniciativa, buscar sabedoria e conselho para saber o que fazer, aproveitar as oportunidades que estão diante de ti, obedecer, né? Quando Deus falar, você vai obedecer e buscar esse discernimento contínuo, né? Então, assim, eu já quero partir para o versículo-chave, porque eu quero falar um pouquinho sobre um evento que eu fui no dia 31 de janeiro. Então, o versículo-chave está em Êxodo. Quer dizer, foram vários exemplos que eu citei, mas o de Êxodo eu achei mais forte, né, já que eu tinha que escolher um. Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem. Como eu falei, minha mãe falava, né? Uns a gente tem que empurrar, outros a gente tem que puxar. No caso aqui,
teve que empurrar o Moisés, né, para marchar sobre o mar com uma fé extraordinária e o mar se abriu, né. E então a gente precisa parar, buscar intimidade com Deus, precisa adorar a Deus, precisa se prostrar diante dele, precisa se render, humilhar diante dele. Esse clamor que é esse desespero, né? E clamor por socorro, por direção. Então, isso é fundamental para a vida cristã, para saber o que fazer. E aí a gente vai obedecer. E aí a gente não vai ficar parado, a gente vai se levantar, vai andar, vai sair. Então, a gente precisa estar disposto a deixar para trás o conforto, a segurança, a familiaridade, nos aventurarmos a uma nova jornada, confiando na promessa de Deus de nos guiar e nos fortalecer. Deus nos deu inteligência, discernimento e recursos para agir com sabedoria e fé, só que debaixo da direção dele, né? Então, agora eu quero compartilhar aquilo que eu falei. Dia 31 de janeiro aconteceu o Descende. O que é Descende? A palavra é em inglês para dizer o envio. É um movimento internacional que veio para o Brasil em 2020. Só que 2020 foi dia 8 de fevereiro. Ocorreu em 3 estádios, 2 em São Paulo e em Brasília. E eu estava lá no Allianz Parque. Só que um mês depois, praticamente, veio a pandemia e não conseguiu cumprir todo o propósito do Descende. E agora, dia 31 de janeiro, nós tivemos em 5 capitais, em Belém, em Recife, em Goiânia, em Belo Horizonte e Curitiba, um encontro de jovens chamado Descende. Se reuniu nos estádios, né, de cada uma dessas capitais. E foi algo extraordinário. Eu estava lá e você olhava 360 graus, você via só jovem. Uma coisa maravilhosa. E desde o começo, todo chamado foi para arrependimento, foi chamado para o envolvimento do jovem. E assim, e o que você via era uma, sabe, um clamor, uma integração, uma disposição do jovem. Então, foi extraordinário. E esse movimento não é para reunir estádio e falar que está fazendo evento, não. É para chamar os jovens para participar, para se engajar em movimentos a favor do reino, para estabelecer o reino, para fazer cumprir as promessas que tem de avivamento no Brasil. Há tantas promessas, fala-se que a gente vai ser celeiro, né, da terra. E aí aconteceu uma coisa muito bacana, que já em 2020 tinha acontecido, mas por causa da pandemia não foi assim, não surtiu tanto efeito, que é usar a tecnologia, fizeram um aplicativo, você punha no seu celular, todas as chamadas que eram feitas para você se engajar, seja em missões fora do Brasil, dentro do Brasil, seja trabalhar com velhos, com crianças, seja na universidade, você tinha o aplicativo e ali você escolhia o que você queria se engajar. E depois eles entravam em contato. Então, não está uma pessoa assim desconectada. Você atenderia aquele chamado, seria acompanhado pela equipe, e aí você, né, teria a oportunidade de caminhar, de se movimentar. E aí a gente viu, e foi maravilhoso eu ver isso, que muitos estavam dispostos para deixar mesmo o conforto, a segurança, né, a zona de conforto e aventurar nessa nova jornada que é servir ao Pai. Então, gente, eu estou muito feliz. Olha, os 5 estádios estavam cheios, houveram coisas extraordinárias, todos clamando arrependimento, união dos mais diversos líderes, pastores e pessoas do mundo de louvor. Então, assim, foi uma coisa maravilhosa. E algo, assim, várias coisas extraordinárias aconteceram. E eu quero pedir para você, entra lá no Descende, tem no Instagram, em várias mídias, tem o que aconteceu, foram 10 horas
Não, 12 horas, começou às 10 e terminou às 10 da noite, de encontro. Então, as pregações, os louvores estão disponíveis. Queria te fazer um apelo para você se procurar ver. E eu creio que o Senhor vai tocar o seu coração. Você vai se movimentar na direção de estabelecer o reino de Deus. Porque Jesus, depois que morreu, ressuscitou, subiu ao céu e deixou o Espírito Santo para nós, ele já providenciou todos os recursos que nós precisamos. Então, eu queria já orar para a gente terminar. Eu te agradeço, Senhor, porque o seu amor é incondicional e o Senhor enviou o seu filho e me alcançou, e o Senhor quer alcançar cada um, o Senhor não quer que nenhum sequer se perca. E o Senhor mesmo deixou escrito: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, eu quero assumir um compromisso, eu quero orar por você, para que você busque a intimidade com Deus, para que você adore a Deus, para que você se proste diante de Deus, para que você se humilhe diante de Deus, para que você clame por socorro, clame por direção. E se você não conhece o Senhor, que você possa dizer: Senhor, vem em meu socorro, Senhor, ajuda-me. Paulo, não conhecia, era um perseguidor, mas o Senhor falou para ele: levanta, e ele atendeu aquele chamado. Então eu te agradeço, Senhor, porque nós buscamos e buscaremos sabedoria para poder discernir qual é a direção de Deus. E eu não quero ficar parada, eu quero cumprir todo o propósito de Deus. Se é para me recuar um pouco, eu vou recuar. Se é para me acelerar um pouco, eu vou. Então, eu quero me movimentar, eu quero andar, eu quero me levantar, eu quero sair do meu lugar em direção à tua presença, em direção ao teu amor, para que o reino se manifeste na terra e todo o plano e propósito de Deus se cumpra. Então, Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha uma ótima semana na luz e na graça de nosso amado Senhor Jesus Cristo, o Messias de Israel. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Beijo no coração.